noite, pessoal. Que a graça do nosso bondoso Deus esteja sobre a sua vida. Hoje, 25 de março de 2020, continuamos o nosso desafio, gravando as mensagens, reflexões da Palavra de Deus através dos canais, as redes sociais da nossa igreja. E eu quero convidar você a ler a Palavra de Deus nesta hora, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Na Igreja Batista Nova Jerusalém, em Cruzeiro, nós estamos estudando a Palavra de Deus, uma série de estudos, o que é a Bíblia. E hoje nós chegamos ao 18º estudo da nossa série. Mesmo com essas restrições, onde não estamos reunidos no templo, mas continuamos essa série de estudos. Ao longo dos últimos meses, nós temos trabalhado essa série de estudo importantíssima para as nossas vidas, o que é a Bíblia. E hoje queremos pensar um pouquinho com você acerca da Palavra de Deus, pregando a Palavra de Deus em tempos difíceis. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, a Palavra de Deus diz: prega a palavra, instes a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Queremos orar nesse instante. Pai bondoso, obrigado pela Tua Palavra. Tua Palavra que é viva e eficaz, Tua Palavra que conforta, que transforma, que muda vidas, ó Deus. Muito obrigado pela Tua Palavra neste momento, Pai. No nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa série de estudos, estamos analisando um pouco sobre o que é a Bíblia, hoje pregando a Palavra e pregando a Palavra em tempos difíceis. Aqui nós temos Paulo fazendo algumas recomendações para Timóteo neste tempo, e mais do que nunca a Igreja de Cristo hoje precisa pregar a Palavra de Deus. A Igreja de Cristo precisa ser fiel a essa palavra aos nossos corações. Prega a palavra. Nós temos aqui uma ordem da Palavra de Deus aos nossos corações. Se você observar ao longo da história, você observa que há tempos atrás, alguns anos atrás, a pregação da Palavra de Deus era intensa nas ruas, folhetos, nas esquinas, cultos nas ruas e assim por diante. Hoje, raramente você vê um tipo deste de pregação da Palavra de Deus. Por quê? A igreja está substituindo o ensino da Palavra por autoajuda. E o grande desafio dessa série de estudos, o que é a Bíblia, é resgatarmos realmente os princípios verdadeiros da Palavra de Deus para os nossos dias. A cada dia que se passa, está se tornando raro vermos ou acharmos alguém que pregue a Palavra de Deus para os seus familiares, para os amigos no trabalho, na escola, para a vizinhança. Hoje, ser evangélico parece ser sinônimo de fazer parte da igreja, simplesmente, e mais nada. É a triste realidade que nós estamos vivendo hoje. Nós cristãos estamos esquecendo ou não sabemos que temos um dever, ou melhor, temos uma obrigação para cumprir da Palavra de Deus para nós neste tempo. Como cristãos devemos anunciar as boas novas do reino, devemos pregar a vida nova em Cristo Jesus. Não podemos nos calar e muito menos envergonharmos o Evangelho. É isso que a igreja precisa hoje, de uma palavra verdadeira. Mas o que devemos pregar? Talvez você esteja perguntando: o que devemos pregar neste tempo? Em primeiro lugar, precisamos pregar a salvação em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo salva. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz assim: para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É mais do que óbvio pregar a salvação do Filho de Deus. Isso não é nenhuma novidade. Este tem sido o problema da igreja. Achar que pregar a salvação em Jesus não é mais nenhuma novidade. Triste realidade. Parece que a pregação que fala de salvação, ela se tornou antiquada, se tornou obsoleta. Tanto é que não ouvimos nos púlpitos mais raros aqueles que falam de salvação, aqueles que falam: se o homem não aceitar Jesus no seu coração, ele vai para o inferno.
é a realidade da palavra de Deus. A grande maioria também está pouco interessada em ir à igreja para ouvir a mensagem de salvação. Isso tem sido um fato nos nossos dias. E não é à toa que você observa como que a humanidade está caminhando, como está nos dias de hoje. A Bíblia, ela é um instrumento de correção. Ela nos corrige para sermos melhores, para deixarmos as práticas pecaminosas. É o que a Bíblia nos ensina diariamente. João capítulo 15, versículo 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que purifica, a palavra que limpa. A única maneira de nós sermos corrigidos é por intermédio da palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas querem, sinceramente, levar uma vida com Deus, ser abençoado por Ele, viver para Ele. Entretanto, não querem ser corrigidos pelo Senhor mediante a palavra de Deus. É a palavra que traz a correção para os nossos corações. O salmista, no Salmo número 24, versículo 3, ele fala assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? São duas perguntas que o salmista faz aqui: quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? Daqui, Davi faz uma pergunta sobre quem irá entrar na presença do Senhor, e ele mesmo traz a resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração, no versículo 4 do Salmo 24. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. É o que estamos precisando hoje. Talvez Deus esteja permitindo o que está acontecendo com as nações, o medo que tem tomado conta das nações, seja exatamente para mostrar a resposta dessas duas perguntas do salmista: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. O que precisamos hoje é da palavra de Deus. Pregar a palavra e exortar. É o que nós temos, a recomendação de Paulo para Timóteo. Você precisa, Timóteo, exortar. E sabemos que esse tipo de exortação não é fácil. 2 Timóteo 4, 2 está dizendo: exorta com toda longanimidade e doutrina. O que Timóteo precisava fazer? Ele precisava usar a pregação como exortação. E é exatamente o que devemos fazer: exortar as pessoas. O problema é que não sabemos exortar. O conceito que temos aqui de exortação que Paulo recomenda a Timóteo aqui e recomenda a mim e a você neste tempo, não é simplesmente dar um puxão de orelhas ou fazer simplesmente uma repreensão. Entretanto, a Bíblia nos mostra que o exortar, o que significa esse exortar? A palavra exortar aqui tem a ideia de encorajar. Quando Paulo diz a Timóteo para exortar as pessoas mediante a pregação, não era para ficar repreendendo, e sim para encorajá-las. Encorajá-las quando? Continuamente. Continuamente encorajarem as pessoas a permanecerem lutando o bom combate, permanecendo na fé, permanecendo com uma vida alicerçada diante do Senhor. Só você olhar Timóteo, que Paulo está dizendo. Se no Timóteo 1,7 ele fala, a não ser um cristão covarde. Se no Timóteo 1,8, a não ser envergonhado do Senhor Jesus, a não se envergonhar do Senhor Jesus. Segundo Timóteo 2,1, a fortificar-se na graça. Segundo Timóteo 2,15, a se apresentar a Deus aprovado. Esses são alguns exemplos de Paulo encorajando Timóteo, e devemos seguir o mesmo exemplo. Quantos de nossos irmãos na fé não estão desencorajados nesses dias? Desanimados, desmotivados, com medo, faltando a fé e até pensando alguns pensamentos completamente fora da realidade. Então é tempo da igreja entender esta realidade da palavra. E o que irá levantá-los não são palavras positivas ou coisas do gênero, mas a palavra de Deus viva e eficaz.
Quando você confia em Cristo Jesus, quando você vive a palavra de Deus, você enfrenta os vales, as situações difíceis da vida, mas você sabe que você é vitorioso, porque a palavra de Deus ela é muito clara. No mundo tereis aflições, Jesus disse lá em João, mas tende bom ânimo, eu venci. São as promessas de Deus para os nossos corações. E aí Paulo continua dizendo em 2 Timóteo 4,2, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo pede que Timóteo, ao exortar com longanimidade, ou seja, com paciência, com perseverança e doutrina. Um dos grandes problemas de nossa época é que as pessoas não querem aprender a doutrina, querem apenas resultados, não querem entender o que a Bíblia diz, querem apenas soluções, não querem compreender, querem receber. Eis alguma das razões do porquê muitos entram e saem com muita frequência das igrejas, visitam todo tipo de denominações evangélicas, não sabem discernir uma igreja da outra, acham todas iguais, como também não conseguem entender a Bíblia, muito menos a pregação ou o estudo da palavra de Deus como estamos fazendo, ficando totalmente confuso e perdido. Isto é sintoma de deficiência doutrinária, falta de conhecimento da palavra de Deus. Por isso muitas pessoas são enganadas porque nada sabem das verdades bíblicas. Lhes falta então a doutrina que Paulo está dizendo aqui aos nossos corações. Exorta com toda longanimidade e doutrina. É o ensino claro, é a verdade clara da palavra de Deus aos nossos corações. Aqueles que não são encorajados na doutrina irão fazer parte deste grupo, que não irão suportar a sã doutrina, que não irão dar ouvidos à verdade. Por isso, querido, nessa noite, eu quero convidar você a pensar no seguinte: como bons cristãos, devemos seguir o exemplo de Paulo, pregar a salvação só em Cristo Jesus, pregar para corrigir o pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Pregar exortando, pregar encorajando, levando a mensagem de vida, levando a mensagem de esperança. Querido, eu quero convidar você a analisar a sua vida, como você está vivendo os seus dias hoje. A Bíblia é a palavra de Deus e ela está se cumprindo em nossos dias. É necessário que eu, que você, que cada um de nós estejamos sensíveis à voz de Deus. Deixa Deus falar no seu coração. Tudo que está passando à nossa volta, todas as epidemias, o caos que a sociedade enfrenta, são a palavra de Deus se cumprindo. Eu preciso entender que eu preciso estar com fé, com perseverança. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, querido, enfrente a realidade da vida com fé, mesmo que o medo possa bater, mas se você estiver em Jesus, Ele não vai prosperar. Não coloque a sua vida, a sua esperança diante de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai bondoso, obrigado por este tempo, por essa oportunidade, Pai. Toma-nos, ó Deus, nas tuas mãos. Toma a tua igreja, o teu povo, Pai, que possamos viver tão somente pela tua palavra, entendendo que ela é viva e eficaz, que é verdadeira aos nossos corações, Senhor. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que está nos assistindo nas redes sociais da igreja. Convido você para a próxima sexta-feira, às 19h30, no momento de oração. Domingo, às 11 horas, a escola bíblica. E às 19 horas, o culto de celebração ao Senhor. No domingo, às 19 horas, nós estamos pensando na carta de 1 Pedro, onde temos grandes desafios para a realidade dos nossos dias. Então, eu quero convidar você a participar conosco nas nossas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. No nome de Jesus.